Olá, olá, graça e paz. Boa noite, irmãos. Estamos nos achegando aqui e sintonizando, estamos nos conectando para mais uma palavra pastoral neste dia 17 de junho de 2020. Muito bem, meus amados irmãos. A nossa meditação de hoje à noite, a palavra pastoral de hoje à noite, é sobre. Nós vamos meditar na fidelidade de Deus. Vamos começar refletindo assim: o que está lhe afligindo hoje? Há algo que lhe aflige hoje? Incertezas, doença, medos. Nós temos tido nossos amados irmãos da igreja que têm perdido seus empregos, não é? E certamente isto gera desconforto, né? Insegurança, incerteza. Eu não sei exatamente o que ocorre, ou que são algumas possibilidades, mas a pergunta então para cada um de nós que estamos reunidos aqui, né, é o que está lhe afligindo? Há algo que lhe aflige? Então, quando algo nos aflige, a fidelidade de Deus é o caminho, é o lugar de ir. Irmos à palavra de Deus e meditar, refletir, orar, né? E afirmar de que nós cremos na fidelidade de Deus. Então o Espírito faz uma obra no seu coração. Quando nós pensamos em fidelidade de Deus, da mesma forma, não é um chavão. Porque nós temos tido muitos chavões, recentemente ainda reunidos lá no quilômetro 11, eu falei sobre estes chavões, né, numa escola dominical, e a ideia é, quando alguém passa, mas irmão, não fique assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Olha, Deus é fiel. Então são palavras profundas da Escritura, verdades profundas da Escritura, que nós corremos o perigo de, desculpe a palavra forte, não é? Mas é vulgarizar isto, né? E por isso se tornam chavões, né? Então, quando nós falamos de fidelidade de Deus, é muito mais profundo e específico do que simplesmente querer consolar alguém com uma palavra genérica desta forma, Deus é fiel. Quando pensamos na fidelidade de Deus, nós temos que lembrar que Deus é fiel à sua aliança. Deus fez uma aliança comigo e com você, então fez uma aliança conosco na cruz. E esta aliança na cruz, ele vai cumprir cada detalhe que saibamos ou não saibamos, porque ele é fiel. Ele fez uma aliança conosco. Segundo lugar, ele é fiel às suas promessas. E então, quando alguém chegar perto de você e estiver aflito por alguma coisa, intere-se da aflição. E então, ajude, seja instrumento de Deus, para então vir as promessas. São cerca de 30.000 na Escritura. Tá entendendo? 30.000. Então, em algum lugar ou em vários lugares da Escritura, há uma palavra real, palavra de Deus, que fará um efeito pelo Espírito Santo no coração. Por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas. E em terceiro lugar, Deus é fiel à sua palavra. Tudo, cada letra, cada sinal, cada símbolo, ele vai cumprir. Cabalmente ele vai cumprir. Quando ele diz nem um i e nem um tio vai passar dali sem que se cumpra, porque são dois pequenos sinaizinhos, detalhes da língua hebraica. Por exemplo, a diferença entre um D e um R, e a diferença entre um B e um C, falado de maneira bem assim, simplória, né? Um pequeno risquinho lá.
Deus disse que não vai cair. E o iota ou i, que é uma letra pequena, né, das letras quadráticas da língua do Velho Testamento, né, ele diz que ele vai cumprir. Então isso nos consola. Por isso, eu vou surpreender você talvez hoje, compartilhando uma passagem que você vai se assustar quando anunciar. Fidelidade de Deus, vamos falar sobre a morte de Abel. Leia comigo, Gênesis capítulo 4, versos 4b, 5 e 8. Diz assim o texto. Então, o versículo 4 inteiro. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Então, vem a parte B. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, no versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí você diz, pastor, não estou entendendo. Fidelidade de Deus. O senhor vai trazer uma passagem dessa para a gente refletir sobre a fidelidade de Deus? Onde está aqui? Onde está aqui? Né? Então, nós estamos numa época do mundo, das nossas vidas, singular para esta geração, e talvez uma geração anterior à nossa, que já são bem mais velhos, talvez. Nota, milhares de pessoas estão morrendo. Eu não estou acompanhando mais de tão perto, não sei se já passou de 1 milhão de mortes no mundo inteiro, mas é muita gente. Agora, esta passagem aqui fala de uma epidemia chamada pecado, que neste pequeno evento, narrado aqui, morreu 1/4 da população do mundo. 1/4 da população do mundo morreu num dia só. Não foram meses, não foi um tanto aqui, um tanto lá, e agora aqui, depois lá, sucessivamente, num pequeno e único ato. 4 pessoas, um morreu, 25% da população. É gente muita. Muita gente proporcionalmente, embora seja apenas uma pessoa. Então, o que isso tem a ver conosco? Este texto, ele contém uma narrativa trágica. Uma mãe que tinha 2 filhos, onde um é morto e o outro assassinou o irmão. Tenta imaginar este quadro aqui. E então surge uma questão que saiu do meu coração décadas atrás. Né? Por que este relato nas primeiras páginas da Escritura? Por quê? Por que aprove ao Senhor narrar isto aqui? Porque o Senhor, mesmo na sua soberania e plano da revelação, decidiu colocar aqui. Seria para uma simples informação de sabermos essa tragédia lá no começo de tudo? Para nós simplesmente saber? Muitas vezes nós nos comportamos assim. Seria apenas a narrativa das consequências do pecado no mundo, o que é óbvio, né? O pecado entrou no capítulo 3, logo no capítulo 4, a tragédia. Então nós muitas vezes nos conformamos com isto. Capítulo 3, o pecado entrou e a tragédia está lá no capítulo 4, com esse episódio de um irmão matar o outro. Mas a resposta, irmãos, a esta pergunta está na profecia do Messias no dia da queda, quando Deus pronunciou a sentença para a serpente. 3,15 ele disse, falando para a serpente, ele disse, porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre o teu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente. A tua descendência da serpente e o seu descendente, o descendente da mulher. Então, o diabo tem essa informação. Qual era a informação? De que um descendente da mulher
iria pisar a cabeça da serpente. Pisar a cabeça significa matar, aniquilar e tirar o efeito mortal de uma serpente. Então, note comigo, cronologicamente, era a primeira e única informação que o diabo tinha. Dito pelo Senhor, esta mulher vai ter um descendente que vai pisar a sua cabeça. Vira a página, ela teve um filho chamado Caim, teve um filho chamado Abel, e então vem, pensando do ponto de vista do diabo, qual dos dois é o tal? E rapidinho ele resolveu. Caim mata Abel. Então Abel está descartado, não vai ser Abel. E Caim, porque matou Abel, estava do lado de quem? De Deus? Não. De quem? Do diabo. Então não é ele. Simples assim. Esta narrativa não é aleatória. Essa narrativa não é acaso e nem é uma simples informação. Faz parte deste processo, agora, da reação do diabo para com a palavra do Senhor. Nós sabemos, pela Escritura, que o descendente da mulher era o Messias. Mas guarde comigo, o diabo não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Ele só sabe aquilo que é revelado também. Portanto, ele tinha uma informação: eu estou em perigo e eu vou resolver essa situação. Então, esta passagem de Gênesis 4 é a primeira intervenção do diabo de inúmeras na tentativa de impedir que a profecia se cumprisse. Já está dando um sinalzinho na sua mente sobre a fidelidade de Deus? Deus fez uma promessa para a mulher que aquilo que havia acontecido no jardim ia ser desfeito. Porque um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente e desfaria aquilo. E então começa uma saga. Uma saga. A primeira de muitas. E na revelação progressiva de Deus, que é a Escritura, à medida que Deus dava novas informações, através de revelações e profecias na palavra, Satanás agia nesta mesma tentativa. Então, as informações do Velho Testamento, muitas delas, não são meras informações de fatos ocorridos. Elas fazem parte de uma batalha que eu chamo a Batalha dos Séculos. A Batalha dos Séculos, esse que eu vou dar hoje à noite ampliado, foi minha primeira mensagem na minha vida, em 1980. Numa pequenina igreja da Zona Norte de São Paulo. Eu fui convidado para pregar no primeiro ano do seminário. E Deus colocou no meu coração esta batalha, que começa ali no jardim, na pronúncia, no pronunciamento, capítulo 4, e se estende por todo o Velho Testamento e início do Novo Testamento. Por exemplo, aqui era uma informação geral, genérica. Um membro da raça humana. Um membro. E era descendente da mulher. E então Caim e Abel. Algumas páginas depois, nós temos o dilúvio. O dilúvio também não é uma informação só para nós sabermos que um dia Deus ficou irado e simplesmente ele resolveu destruir o mundo com água e começar tudo de novo. Se você ler bem o texto, né? O pecado se alastra por toda a população do mundo. Por quê? O diabo reagindo
para contaminar os descendentes da mulher indistintamente. E então, agora o Senhor interfere, separa Noé e sua família e começa tudo outra vez. Mas logo depois do dilúvio, alguns capítulos mais tarde, depois que passa a parte da Torre de Babel e tudo mais, nós temos o quê? Abraão. Agora não é mais genérico. O Senhor chama um homem chamado Abraão e diz para ele: eu vou abençoar todas as famílias da terra através de um filho que eu vou te dar. E Abraão não tinha filho. Sabe o que acontece? O diabo interfere. E Abraão tem um filho com Agar chamado Ismael. Ismael não é só para dizer que Abraão deu uma vacilada lá e teve um filho com a serva dele. O diabo interferindo para que o Senhor não cumprisse a promessa dele e o Messias não viesse. Mas o Senhor disse para Abraão: não é Ismael, é de um filho que você vai ter com Sara. E Abraão velho, Sara estéril, e o Senhor interfere. Está vendo a batalha? O Senhor prometeu, o Senhor mantém, o diabo interfere querendo impedir. Abraão gera Isaac, Isaac gera Esaú e Jacó. Jacó, toda a história de Jacó era interferência, porque logo quando Jacó nasceu, o Senhor disse: é Jacó, mas o Isaac, até quase o último suspiro dele, ele não deu a bênção para Jacó. Não deu a bênção para Jacó. O diabo trabalhando naquela batalha, mas o Senhor cumpriu o que ele tinha prometido, mesmo usando aquele método que nós não entendemos através de Jacó enganar seu pai. Jacó pagou o preço disso. As consequências estavam lá, mas era o Senhor conduzindo a sua história. E em Gênesis 49, nós temos um texto que ele é pouco considerado nesse processo. Gênesis 49, de 3 a 10, diz assim o texto: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, em poder, impetuoso como a água, não será o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai. Quando então Abraão passa para Isaac, Isaac passa para Jacó, Jacó teve 12 filhos. Quem seria o filho de Gênesis 3,15? Rúben. Então Rúben comete um incesto, fora. E o texto vai mostrar que Simeão e Levi mataram os amalequitas lá, e por conta de terem estuprado a sua irmã, Diná, estão fora mais 2. E então chega no versículo 10, no versículo 8, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a servir teus inimigos. Judá é leãozinho, versículo 9, versículo 10, o cetro não se arredará de Judá. Então agora, dos 12, Deus escolheu um, Judá. Então toda a história de Judá, inclusive quando Judá tem um filho com a sua nora, todas as histórias, o diabo trabalhando para que Deus não cumprisse a sua promessa e a profecia da vida do Messias. Mas o Senhor, na sua fidelidade, sua palavra não cai por terra. Eu não sei o que você está passando, de novo, não sei. Mas seja o que for, leia o Velho Testamento, leia esta batalha travada. Mas o triunfo é do Senhor sempre, sempre. E então a tribo de Judá se corrompe. E então, da tribo de Judá agora,
da tribo inteira, o Senhor fecha de novo num homem. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12, ele diz para Davi que Davi vai ter um filho. E ele diz, segundo Samuel 7,12, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Agora é Davi. E o descendente, o seu filho, depois nós vimos Salomão. Agora, irmãos, quando chegou na linhagem de Davi, agora não era mais uma nação, não era mais uma tribo inteira, não era uma nação inteira, não era o mundo inteiro, era uma família. E então, segundo Reis, capítulo 11, olha só, segundo Reis, capítulo 11, verso 3, 1 a 3. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Atalia assumiu o trono e porque o seu filho morreu, ela simplesmente mandou matar todos da família de Davi. Se ela tivesse conseguido o seu intento, não tinha promessa. Tudo por água abaixo. Porque o Senhor tinha fechado em Davi. Mas veja o versículo 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, um menino de 6 anos, e escondeu no templo. E cuidou deste menino, para não ser morto. A promessa do Senhor de Gênesis 3,15 ficou por um fio. Uma criança de 6 anos. Irmãos, o diabo não terá vitória. Está ouvindo? Seja onde for e muito menos na sua vida. O que possa estar acontecendo. Se o diabo quer tirar proveito, o Senhor não vai permitir. Sabe por quê? Aí sim, porque o Senhor é fiel, não é um chavão. Aqui há a palavra de Deus, ele mostrando em toda a história. Deus nunca perde o controle, Deus nunca perdeu o controle de nada e não perderá o controle da sua vida. E não perderá o controle de um sequer de nós. Somos todos especiais para o Senhor. Israel se corrompe todinho e vai para o exílio. E o Senhor preserva, o povo volta do exílio. Aí tem Zorobabel e assim por diante. Mas já no Novo Testamento, se lembra da morte das criancinhas de Belém? Cristo tinha nascido, o Messias tinha chegado. Mas a questão não era o nascimento dele só. É só matar. Então mandou matar todas as crianças de Belém, porque matando todos os meninos de 2 anos para baixo, ele teria acabado de novo com a promessa de Gênesis 3,15. Aquela narrativa de matar as crianças de Belém não era uma simples tragédia de matar crianças de um povoado. O diabo impedindo Jesus de chegar. O diabo queria usar os próprios discípulos. Quando Jesus disse para os seus discípulos, eu vou para Jerusalém, vou ser morto. E Pedro disse, Senhor, não vai. Nós não vamos deixar. Olha só, o que o Senhor disse, arreda Satanás. Era a batalha travada, renhida e travada, desde o jardim. Desde o jardim. Pilatos, lembra da história? Pois é, mas eu vou terminar dizendo o seguinte para os irmãos. Mas Cristo morreu na cruz. Amém? Aleluia, amém. Cristo morreu na cruz. A cabeça da serpente foi esmagada. O Senhor cumpriu a sua palavra. O Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor cumpriu a sua aliança com o homem no jardim. Garantiu de Abraão, de Davi, garantiu tudo. João capítulo 3, verso 14, que você bem conhece, ainda Jesus vivo, ele disse,
João 3,14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Já teve uma live sobre esse assunto específico aqui. Lembra da haste lá de Moisés? Pois é. O dia chegou. O dia chegou. E eu digo para você, o dia do diabo chegou. E ele foi aniquilado na cruz. Na mesma cruz que sua dívida e a minha está cravada. Ali a cabeça de Satanás foi esmagada. Por isso, nada pode nos abater. Nós somos abatidos temporariamente, somos humanos ainda. O diabo tem ainda uma permissão de Deus, nos abate. Então, por isso, estar abatido não é necessariamente fraqueza sua, é uma batalha. Mas debruce-se na palavra. Refrigera o seu coração, refrigera a sua mente. O Senhor é fiel e Ele vai continuar sustentando você. Marcos capítulo 13, versículo 31, o Senhor Jesus Cristo afirmou para os seus discípulos: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o Senhor, não hão de passar. Meu irmão, minha irmã, há palavras do Senhor para você. Há palavras do Senhor para você nesses dias, neste dia de hoje. Portanto, busque ao Senhor, que o Espírito Santo opere, trazendo descanso à sua alma, por aquilo que lhe aflige hoje. Por isso essa palavra é uma palavra de consolo, sim. Portanto, a morte de Abel faz parte desse processo. O diabo interfere, mas o Senhor é vitorioso. Está ouvindo? O Senhor não vence. Ele é vitorioso. O diabo que é derrotado toda hora. Ele só bate a cara no concreto. Todo o tempo. Com Deus é assim. Não tem vitória. Deus é o vitorioso. Ele é o vitorioso. E Tito 1:2 diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Amados irmãos, o nosso Deus não pode mentir. É contra o caráter dele. Ele é o Deus da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito é o Espírito da verdade. E Deus Pai é o Deus da verdade. E a verdade é, em Cristo, Ele nos adotou. Passamos a ser seus filhos, emancipados com direito de herança para toda a eternidade e proteção garantida aqui na terra de qualquer investida do diabo contra nós. Não há vitória do diabo. Não há vitória do diabo. Eu espero então que hoje à noite você ainda termine essas horas e encerre o seu dia com o coração em paz. Porque não são palavras de um homem, é palavra do Senhor. E mais uma vez desafio a você. Quando estiver lendo estas passagens do Velho Testamento, tenha no seu coração e na sua mente: nestas páginas há uma batalha, a batalha dos séculos todos, desde Adão até o dia da morte do Senhor Jesus Cristo, último instante. A batalha, e o Senhor vencendo triunfantemente e completando a obra na cruz. Jesus glorificando o Pai, se entregando por amor a você e amor a mim. Por isso, junto comigo, ou juntos comigo, louvemos o nosso Deus, agradeçamos a Ele e desfrutemos
da sua fidelidade. Amém? Amado Deus, eu louvo o teu nome junto com os meus irmãos, porque por esta rápida passada pela tua palavra, as nossas mentes foram refrescadas e refrigeradas pela tua verdade. Isto é verdade. E então, como o apóstolo Paulo nos instrui em Filipenses, que tudo que é respeitável, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, que neste dia, nos teus filhos, seja o que eles estiverem passando, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito que habita em nós, conceda a eles a graça de trocarem os pensamentos mentirosos por pensamentos verdadeiros da tua palavra. Só o Senhor é Deus, o Senhor reina e o Senhor é o nosso Deus e há promessas para nós. Por isso, eu louvo o teu nome e te bendigo, no santo e precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Boa noite. Deus lhes abençoe. Amém.